Graça e paz, meu amado, minha amada, minha família, povo que irá morar no céu. A palavra de Deus diz assim, no livro de João, capítulo 1, versículo 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Meus amados, nós recebemos plenitude de graça de Deus através de Jesus, que trouxe a graça e a verdade. Meus amados, quando lemos a palavra de Deus, precisamos primeiro entender que ela foi escrita com uma inteligência muito superior à nossa. Precisamos ler com muita atenção. Existem muitos detalhes que passam desapercebidos e que são importantes. Cada vírgula na Bíblia, na palavra de Deus, tem a sua importância. Aí eu te pergunto, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a lei era mentira? Não. A palavra de Deus não está dizendo isso. O apóstolo João não está dizendo isso. Está dizendo que a graça é a verdade da salvação. A lei não salvava, a lei apontava os pecados, apontava para Jesus. A graça, sim, é a verdade da salvação. Livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 19, diz assim: porque a lei coisa nenhuma aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Meus amados, uma melhor esperança. E tem muita gente que está vivendo a lei de Moisés ainda. Livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24, diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos pela fé justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Meus amados, você se intitula filho de Deus? Você acredita que você é filho de Deus? Então você tem que viver pela graça, pela fé em Jesus. Carta do apóstolo Paulo a Romanos, capítulo 10, versículo 4, diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Meu amado, se você crê, você já está fora da lei. Tem que viver pela graça, pela fé em Jesus. Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 9, diz assim: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? O apóstolo Paulo está falando justamente disso, desses rudimentos fracos e pobres da lei de Moisés, que eram insuficientes para a salvação. Sabe o que ele está falando, meu amado? Eu vou te dizer: batismo nas águas, jejum, vigília, subida aos montes, sacrifícios pessoais, joelho ralado. É disso que ele está falando. Carta do apóstolo Paulo a Romanos, capítulo 7, versículo 4, diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Meus amados, nós temos que servir ao Cristo ressuscitado. Tem muita gente servindo ainda ao Cristo morto. Pensa que Jesus está preso na cruz. Jesus não está. Jesus já voltou, já ressuscitou e vai voltar em glória. A carta do apóstolo Paulo a Romanos, capítulo 5, versículo 19, diz assim: porque como pela desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores. Está falando de Adão. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Estão falando de Jesus. Ou você está vivendo pelo pecado de Adão, ou pela libertação de Jesus. Meus amados, pela lei ninguém será salvo. Se você que está vivendo pelos sacrifícios da lei, acha que tem que fazer isso para agradar a Deus, para pagar o sacrifício, para pagar a tua salvação, meu amado, eu te digo, isso é insuficiente para pagar a tua salvação.
O sacrifício Jesus já fez. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 11, diz assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. É pela graça. Digo mais, quem está na lei está debaixo de maldição. Mesma carta de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, diz assim: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Meus amados, se você não cumpre toda a lei, você é culpado de tudo. Você está debaixo de maldição. Carta de apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1, diz assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isso faremos com a permissão de Deus. Meus amados, sabe o que aconteceu depois do sacrifício de Jesus? A regra passou a ser exceção. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. É Jesus o nosso sacerdote, meus amados. E sabe de uma coisa? Quando muda o sacerdócio muda a lei. Antes era Moisés, agora é Jesus. Então a lei tem que mudar. Porque está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 7, versículo 12, diz assim: porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Meus amados, está claro aqui. Você vai continuar fazendo seu jejumzinho, sua vigília, seu batismo nas águas, pensando que está agradando a Deus? Leia a Bíblia toda, meu amado. Te digo isso com muito amor. Eu também andava nisso, mas Deus me tirou. Eu conheci a Bíblia de Deus. Você precisa também. Fique na graça e na paz do Senhor.